Bem-vindo de novo ao programa Deus à Porta. É um prazer estar de novo consigo e eu gostaria de orar para que Deus toque na sua vida neste programa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus queridos telespectadores. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito se mova nos seus corações, nas suas vidas, Senhor, para que recebam um toque fresco de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar-vos sobre um assunto bem prático relacionado com a leitura da Bíblia. Ou seja, como é que eu posso extrair para a minha vida pessoal de um texto qualquer alguma coisa que me abençoe. E, portanto, nós vamos, por exemplo, a Salmos 37 e eu vou ler e nós vamos, enfim, encontrar alguns pontos, portanto, algumas dicas, neste caso, sobre o que é que nós podemos extrair deste texto. Vamos começar desde o versículo 1. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bem, eu li desde o versículo 1 ao versículo 10. Enfim, nós poderíamos continuar a ler o princípio, portanto, os princípios que eu vou explicar são princípios que se aplicam, portanto, a qualquer texto e, neste caso, você poderá ler todo o capítulo, portanto, você poderia aplicar exatamente os mesmos princípios, mas eu estou a estudar, digamos, estou a usar como exemplo desde o versículo 1 ao versículo 10. Em primeiro lugar, nós precisamos, uma das dicas é, que pontos importantes é que eu tenho aqui? Bem, uma das formas de eu entender a palavra de Deus, por exemplo, seria ler, por exemplo, o capítulo anterior e o resto do capítulo e talvez o capítulo a seguir. Esta é uma das formas de eu entender uma certa porção das Sagradas Escrituras. Portanto, chama-se a isso portanto, o contexto imediato. Portanto, depois há, enfim, eu posso usar uma referência, neste caso na minha Bíblia, eu tenho cá em baixo algumas notazinhas, não é? Algumas Bíblias, eu diria quase todas as Bíblias têm, cá no fundo, portanto, umas referenciazinhas e eu posso ver todas as passagens bíblicas na Bíblia toda que de alguma forma estão relacionadas com estes temas que estão aqui. Portanto, a isso se chama o contexto remoto, ou seja, ver o que é que a Bíblia diz noutras passagens das Escrituras sobre um tema que está no meu texto que eu acabei de ler. Bem, depois, o que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, procurar quais são os pontos que são mencionados aqui. E neste caso, eu posso, por exemplo, enfim, pegar numa caneta ou num lápis e posso, por exemplo, sublinhar os verbos. O verbo é a ação. Esta é uma das formas, por exemplo, que eu posso entender os pontos que são mencionados. Por exemplo, tem aqui, não te indignes. Indignes, portanto, está na negativa e é, portanto, um verbo. Indignar quer dizer não fiques zangado, não fiques, enfim, irado, não fiques indignado. Portanto, é isso que está a dizer. E está a dizer, não te indignes. Ou seja, tem cuidado com o teu coração e não fiques, digamos, de uma forma negativa, de pé atrás, olhando os outros, vendo como é que eles estão a prosperar na vida e pensando que aquilo está tudo certo, quando de facto na vida deles, eles não fazem as coisas certas. E tu sabes disso. Portanto, neste caso, está aqui a dizer, é uma coisa que eu não devo fazer. Portanto,
Este é um dos pontos. Depois diz, nem tenhas inveja. Ou seja, nem tenhas inveja é outro dos pontos. Portanto, eu posso sublinhar. Não tenhas, não é? Não tenhas, nem tenhas inveja de quem? Dos que praticam a iniquidade. Portanto, muita gente, são gente ímpia, gente vil, que faz coisas, enfim, aos outros sem qualquer respeito, sem qualquer consideração, abusivo, abusivamente. Portanto, aqui está a dizer, enfim, basicamente 2 pontos. Não te indigres, nem tenhas inveja. Quer dizer, há coisas que tu não deves fazer na tua vida. Depois, diz porque é que não deves, enfim, fazer isso. Porquê? No versículo 2 diz, porque cedo serão ceifados. Portanto, serão ceifados é outro verbo, não é? Eles, esses que praticam a iniquidade, os ímpios, pessoas que não temem a Deus, esses serão cedo ceifados como a erva. E murcharão, outro verbo, não é? Murcharão como a verdura. Portanto, vemos aqui, enfim, vários verbos, várias ações e, portanto, vários pontos. Depois, de uma forma mais positiva, nós encontramos já agora no versículo 3, começa com outro verbo. O verbo confiar. Diz, confia no Senhor. E faz o bem. Outro verbo. E depois diz, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Portanto, a consequência, a ação resultante, portanto, de nós confiarmos no Senhor e fazermos o bem, será que nós vamos habitar na terra e vamos realmente sentir-nos satisfeitos, sentir-nos alimentados. Confiar no Senhor, há uma passagem em Provérbios que é interessante, diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Portanto, está a falar, está a ilustrar a confiança no Senhor com o ato de nos estribarmos, neste caso, no nosso próprio portanto, está a dizer para não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Portanto, confiança é um estribar. Está aqui, de alguma forma, Deus a dizer para nós nos estribarmos em Deus. O que é um estribo? O estribo é um artefacto que é utilizado para, enfim, montar os cavalos. E, portanto, tem 2 estribos, portanto, um de um lado do outro, preso por correias ao cavalo, e o cavaleiro coloca o seu pé num dos estribos e todo o seu peso, portanto, fica suportado, fica apoiado naquele estribo até ele estar em cima do cavalo. Portanto, não só o seu peso, mas também toda a força necessária, toda a energia necessária para ele poder pular e poder estar sentado depois em cima do cavalo, é colocado naquele estribo. Portanto, é um lugar que tem que ser um lugar de confiança, tem que ser um artefacto firme, um artefacto que está realmente bem colocado, bem amarrado ao cavalo e que, portanto, o cavaleiro tem toda a confiança e, portanto, coloca o seu peso e, portanto, toda a sua energia para subir ali mesmo. E é a mesma coisa que Deus está a usar. Confiança é isto. Confiança é nós colocarmos os nossos pés, tudo aquilo que nós somos, em Deus. E saber que com Deus nós vamos andar bem. Nós não vamos cair, não vamos ruir. Vamos chegar ao nosso destino. E vamos atingir aquilo que nós pretendemos na vida. Portanto, confia no Senhor e faz o bem. Quer dizer que há pessoas que confiam no Senhor, mas mesmo assim podem fazer o mal. Deus está aqui a dizer que nós precisamos confiar no Senhor e fazer o bem, praticar o bem. Depois, no versículo 4, tem mais um verbo. Diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Portanto, há aqui várias consequências de uma ação que nós precisamos tomar, de uma decisão que nós precisamos tomar, que é deleitarmos-nos no Senhor. Deleitarmos no Senhor é como se nós, enfim, como quem gosta, por exemplo, de bacalhau. Eu gosto imenso de bacalhau, com batatas, ou batatas a murro, enfim, eu aprecio imenso um bom bacalhau assado no forno, ou cozido, e é um deleite. É uma das coisas que eu como com muita satisfação, dá-me muito prazer. E, portanto, Deus está aqui a dizer para eu me deleitar no Senhor. Portanto, este é um dos pontos. Eu preciso de
de me envolver com Deus intimamente ao ponto de eu sentir, de eu experimentar um deleite, uma satisfação enorme em comunicar com Deus, em comungar com Ele, em andar com Ele, como Ele diz na sua palavra. Depois há um outro verbo no versículo 5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Portanto, o verbo entregar. Esta é uma das coisas que o ser humano tem muita dificuldade em fazer. Porquê? Porque o ser humano é alguém que gosta de controlar, gosta de manipular, gosta de ter o poder na sua mão. E neste caso, andando com Deus, nós precisamos de fazer o oposto, ou seja, nós precisamos de entregar os nossos caminhos a Deus, entregar a nossa vida, entregar o nosso futuro e fazer a vontade dele aqui na terra. E desta maneira nós vamos encontrar uma resposta. Ele diz, confia nele, portanto, é um reforço do que é a entrega do nosso caminho a Deus, confia nele e depois tem o resultado, diz, e ele tudo fará. É interessante como, quando nós tomamos uma atitude em relação a Deus, sempre temos um resultado, sempre temos uma resposta daquilo que nós estamos a fazer. Depois, continua, quando nós entregamos o nosso caminho a Deus e confiamos a Deus, Ele fará sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso juízo como o meio-dia. Portanto, há aqui várias coisas que Deus diz que iria fazer. Portanto, há uma progressão, há sempre resultados daquilo que nós, optamos em relação a Deus. Depois no versículo 7 tem mais um ponto, diz, descansa no Senhor e espera nele. É interessante estes dois verbos, descansar e esperar nele. Descansar em Deus. Quantas vezes nós ficamos tão atarefados, o nosso coração está tão ansioso por causa de alguma necessidade, por causa de algum problema que nós temos. E quando nós, como cristãos, precisamos de entender que através da oração nós nos chegamos ao Senhor, chegamos a Deus e, ao chegarmos a Deus, nós lhe entregamos o nosso caminho, entregamos aquilo que nos está realmente a preocupar, essa situação, enfim, que é uma situação difícil, esse problema adverso que nós não sabemos como resolver, mas nós entregamos a Deus. Nós, de alguma forma, conseguimos, enfim, tirar do coração aquele peso e acabamos por lhe entregar. E ao fazer isto, ele, claro, neste versículo 7 há outros aspectos, diz, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa as suas sentenças, deixa a ir, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Portanto, há aqui várias coisas que nós não devemos fazer, porque os malfeitores serão desarraigados. Portanto, explica porque é que irá tudo isto acontecer, mas depois diz o resultado no versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, há necessidade de eu andar com Deus de tal modo em que eu não sou mais alguém que quer ter o controle, de uma forma, enfim, violenta, sou um manipulador que quer as coisas à minha maneira, mas eu entrego o meu caminho, eu entrego com o meu coração, eu entrego realmente, confio nele, tenho calma em Deus, eu deleito-me no Senhor, na sua palavra, e desta maneira eu tenho mansidão, porque foi esta, afinal, a qualidade do próprio Senhor Jesus. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Repare, Jesus especificamente diz que ele é manso de coração e que nós encontraríamos, se seguirmos os passos dele, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. É afinal isto que o ser humano mais precisa. Descanso, calma. Mas para isso tem que ser manso, tem que aprender a ter um coração gentil, um coração manso diante de Deus, confiante no Senhor, confiante na sua palavra, sabendo que com Deus nós podemos fazer muitas coisas. Com Deus nós podemos atingir objetivos extraordinários que são, afinal, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, para voltar ao nosso tema,
nós temos aqui vários pontos que nós podemos colocar, enfim, à parte ou sublinhar e, portanto, sabemos os pontos do texto. Depois, eu posso, por exemplo, procurar os problemas que eu encontro aqui. E, de facto, há aqui talvez coisas que eu tenha alguma dificuldade a entender. Por exemplo, porque é que há pessoas que prosperam em seu caminho e são, enfim, vis, são pessoas malvadas, são pessoas astutas, mas astutamente más. E porque é que eles hão de prosperar? Porque é que às vezes o justo não prospera tanto como pessoas que são ímpias? Este é um problema, de facto. Então, num texto nós podemos encontrar vários problemas e podemos, enfim, colocar no nosso livro de apontamentos de modo a procurar uma resposta, procurar, enfim, como é que o texto, será que o texto explica, enfim, alguma coisa acerca disso ou não? Será que há outros textos na Palavra de Deus que explicam, portanto, aquele problema que eu encontrei? Portanto, é importante, enfim, é uma segunda coisa que nós podemos fazer de um texto, é utilizar, portanto, este aspecto de procurar os problemas que nós encontramos. Outra das formas é, por exemplo, os paralelos. Ou seja, ver coisas que são paralelas. Há aqui várias coisas paralelas. Por exemplo, aqui está a falar: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Portanto, está a falar dos ímpios e depois diz: confia no Senhor, faz o bem. Ou seja, há aqui um paralelo. O ímpio faz isto, isto e isto, apesar de ser muito próspero, mas o facto é que ele pode até ser próspero, mas por ser ímpio, por ser vil, por ser mau, ele, quer queira, quer não, vai ser ceifado como a erva. Vai ser colhido, o fim dele vai ser mau. E por outro lado, os que confiam no Senhor vão herdar a terra, vão ser abençoados, vão experimentar benefícios extraordinários e eternos na sua vida. Portanto, há aqui paralelos. Esta é outra das formas de nós extrairmos verdades de um texto. Depois, há uma outra forma. Outra forma, que é uma quarta forma, que é: será que o meu texto inclui alguma promessa divina? Alguma promessa de Deus para mim? Bem, neste caso, há várias promessas. Diz que se eu confiar no Senhor e fizer o bem, eu vou habitar na terra e verdadeiramente serei alimentado. Quer dizer que eu vou ter não só alimento físico, não só os meus bens materiais satisfeitos e supridos, mas também eu vou ter o meu espírito alimentado, a minha mente, o meu coração vai estar realmente satisfeito. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, é importante que eu saiba, que eu descubra que Deus tem uma forma de alimentar o meu coração, uma forma de alimentar, enfim, a minha mente, e que é espiritual, que é profundamente diferente do modo como as pessoas, enfim, têm as suas necessidades supridas e são alimentados. E as pessoas, normalmente, por exemplo, alguma pessoa culta, enfim, sempre se alimenta, não só de comida, mas também se alimenta de livros, se alimenta, enfim, consumindo o que é o produto, portanto, de jornais, de revistas. Portanto, alimenta de alguma forma, enfim, partes da sua vida, partes da sua alma. Portanto, o seu pensamento, a sua mente, são alimentados através desse tipo de revistas, desse tipo de informações. Neste caso, Deus está aqui a dizer que há informações que são espirituais e que são alimento para o espírito humano. Não há nada que possa alimentar realmente o espírito humano a não ser aquilo que é espiritual. E a Bíblia Sagrada, aquilo que está escrito aqui, são as palavras eternas. A tua palavra é a verdade, disse Davi. Portanto, a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que receber este alimento espiritual, que é, portanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Depois há, enfim, neste caso, nós temos que descobrir, portanto, se há aqui promessas. E há várias promessas. Deleita-te também no Senhor, promessa, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Portanto, se eu tenho um desejo no coração e eu quero que Deus me conceda esse desejo, eu tenho que aprender
a interagir com Deus de uma forma tão profunda, tão verdadeira, tão real, que Ele seja para mim um deleite. O meu tempo devocional tem que ser um tempo em que eu saio de lá realmente encorajado, realmente satisfeito, feliz, porque eu estive a interagir com Deus. Eu estive realmente a falar com Ele e a escutar aquilo que é a sua palavra, aquilo que é a sua voz para a minha vida. Talvez não audivelmente, mas no meu coração eu entendo, eu penso pensamentos eternos, eu percebo Deus de alguma forma a imprimir as suas ideias e aquilo que são os seus pensamentos no meu coração. E, portanto, eu deixo Deus falar comigo. Talvez uma das formas de Deus falar comigo é quando eu leio e medito na sua palavra. Esta, sem dúvida, uma das formas de eu receber informações de Deus. Então, estou a dar exemplos aqui de promessas que Deus tem neste texto, por exemplo. Depois, há uma outra questão importante. Por exemplo, será que neste texto eu encontro, por exemplo, alguns perigos? Existe aqui alguns avisos que Deus me dá? Sem dúvida. Neste texto há vários avisos. Deus está-me a dizer, não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Portanto, são perigos. Deus diz, tem cuidado, não entres por esse caminho. Depois diz por exemplo, outro perigo, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, diz no versículo 8. Portanto, há vários perigos que Deus menciona e que o cristão, o filho de Deus, precisa de ter cuidado para não cair no laço do diabo, para não se perder. Portanto, enfim, esta é outra das formas de nós recebermos informação, ou seja, é prestarmos atenção aos avisos que Deus nos dá na sua bendita palavra. Depois, há um último aspecto a ser considerado em relação ao nosso texto bíblico. E que é, será que existem alguns preceitos, portanto, ou algumas ordens que Deus me dá neste texto a que eu devo obedecer praticamente na minha própria vida? Portanto, preceitos. Um preceito é uma ordem que Deus dá à qual eu tenho que obedecer se eu sou um filho dele, se eu sou um seguidor dele. E, portanto, existem alguns preceitos. Bem, existem ordens. Se você reparar, todo este texto é de facto um conjunto de muitas ordens que Deus dá. Repare, não te indignes, não tenhas inveja, confia no Senhor, faz o bem, deleita-te também no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Se você reparar, tudo isto descansa no Senhor. São, de facto, ordens que Deus nos dá. E, portanto, são preceitos que nós encontramos e que podemos enumerar, podemos, enfim, registar, de modo a que nós possamos perceber, ok, este texto tem este princípio, este princípio, este princípio, este preceito, este preceito, este preceito, que eu devo aplicar à minha vida. Eu devo obedecer à palavra de Deus. E, portanto, quando eu aplico isto na minha vida pessoal, e neste caso, este é um esforço mental, mas também da vontade própria, em que eu próprio começo a analisar a minha vida e eu vejo, bem, eu aqui não estou ainda a fazer isto. Eu deixo o meu coração, por exemplo, a encher-se de inveja pelos outros. Naturalmente que eu tenho que trabalhar nisso. Se Deus me está a colocar aqui, enfim, um preceito, e Deus está a dizer para eu não ter inveja desse tipo de pessoas que são vis e más e ímpias, portanto, e se eu tenho uma tendência no coração para ficar invejoso acerca do carro que tem, da casa que tem, enfim, do estilo de vida que tem, portanto, eu tenho que aprender e tenho que, de alguma forma, ordenar a minha vida. Eu tenho que colocar a minha vida sob regras, de modo que o meu coração não fique mais invejoso. Mas eu entenda, não, esse tipo de vida não é a vida que eu quero para mim, porque o fim, essas pessoas têm essas coisas, mas porque têm um tipo de vida má. Conseguiram isso de uma forma má. E eu não quero, de forma alguma, esse tipo de vida para a minha vida. Porque os fins não justificam os meios. Portanto, é importante que eu tenha uma vida íntegra, que eu seja verdadeiro, que eu ande com Deus, que eu seja aprovado por Deus.
na minha vida. Portanto, isto é fundamental. Então, estes pontos eu vou, basicamente, portanto, rapidamente vou repetir, vou fazer um resumo de como extrair, portanto, bênção e vida de um texto bíblico. Primeiro, veja quais são os pontos que você tem nesse texto. Segundo, quais são os problemas que você encontra ali e para os quais você não entende, você não encontra resposta. Terceiro, veja que paralelos é que tem lá nesse texto. Depois, veja que promessas é que são mencionadas nesse texto bíblico. Por fim, tem ainda dois aspectos. Primeiro, você tem que, ou neste caso o ponto número 6, você tem que ver que perigos, que avisos é que Deus prescreve, portanto, nesse texto. E por fim, que preceitos ou que ordens é que são mencionadas lá a que eu devo obedecer. Saiba que se você, enfim, aplicar estes princípios na sua vida devocional, diariamente, você vai ver como a sua vida vai crescer. Você vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida, das quais você jamais imaginou que iriam acontecer. Você vai ver como Deus vai falar consigo profunda e verdadeiramente. E você vai sentir-se realizado e muito mais feliz. É esse, afinal, o nosso desejo. Que você seja muito feliz com Deus. Deus realmente abençoe. Até a próxima. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar